Você sabe qual é o maior erro na hora de educar seus filhos? Talvez você fala, ai, quando eu grito com as crianças, ou até mesmo quando eu perco a paciência e acabo dando uma palmadinha nele? Esse realmente é um erro. Porém, hoje eu vou te falar um erro que acontece por trás desse erro e coisa que ninguém ainda falou pra vocês. Venha comigo pro próximo vídeo. Nossa, amor, eu tô conseguindo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto básico, porém importantíssimo, para você, pai, mãe ou responsável por uma criança, a autoconsciência na parentalidade. Você já ouviu falar? Quando o assunto é educação dentro de casa, com certeza as primeiras dúvidas que vêm na sua cabeça, ela vem essa história de educação consciente, eu faço tudo, mesmo assim meu filho só chora, meus filhos são muito difíceis, enfim. O foco das reclamações são sempre as crianças. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nossos filhos só estão espelhando o que nós somos dentro de casa? Pois é, o erro pode estar em nós mesmos. Quando a gente entende que a verdadeira educação, ela começa com as nossas atitudes diárias intencionais, a gente também começa a se preocupar com o tipo de pais que somos e que, se estressados ou não, isso automaticamente refletirá no comportamento do nosso filho. Mas o que é autoconsciência na parentalidade? Desenvolver essa autoconsciência significa ser capaz de conhecer a si mesmo e identificar os seus principais gatilhos emocionais, que geram o maior erro da educação com os nossos filhos. Ou seja, reagir impulsivamente ao comportamento das crianças pelo um gatilho que é nosso. Além disso, reconhecendo o que gera essa resposta automática em você, ou seja, o seu gatilho, você sem dúvida ajuda a evitar as reações exageradas e inadequadas dentro de casa com seu filho, e que isso realmente afeta o desenvolvimento e toda a relação familiar dentro de casa. Então eu vou usar o meu exemplo com você. Aqui em casa, eu não gosto que as crianças gritem comigo. Então, obviamente, eu não vou gritar com as crianças. Se por acaso, mesmo assim, durante uma discussão, meu filho começar a gritar comigo, eu vou continuar falando que pra gente conversar, eu preciso que ele abaixe o tom de voz comigo, ou eu dou um passo para trás para que meu filho tente se autorregular e assim a gente consegue terminar essa conversa. Quando eu consigo identificar o meu gatilho, eu consigo agir racionalmente e não dar oportunidades para aqueles momentos de gritos dentro de casa que começam e nunca mais acabam. Meu gatilho emocional foi o grito. Então, dessa forma, eu reconheço e eu não reajo negativamente quando isso acontece, pois eu não dei, nesse exemplo, a continuação de uma discussão com base no gatilho emocional para mim. E que isso realmente eu estou servindo de exemplo para a criança, porque eles também estão aprendendo o tempo todo. E você, quais são os seus gatilhos? Para um pouco o vídeo e pense. É quando seu filho não está tomando banho na hora que você pede? É quando seu filho não arruma os brinquedos? Ou quando você pede para ele tomar banho e ele não vai? Enfim, são muitos problemas que a gente pode ter inconscientemente e que a gente precisa reconhecer para que a gente não tenha aquelas reações indesejadas com os nossos filhos. Pois sempre depois daquela mega reação, nós nos sentimos muito péssimas e culpadas. Por isso, mais uma vez eu te falo, aprenda a reconhecer o seu gatilho emocional. Porque através dessa autoconsciência na parentalidade, vamos ser capazes de conhecer e de nos tornarmos melhores pais e melhores exemplos para os nossos filhos. E assim, quando a gente reconhece o nosso gatilho, a gente também vai ter mais facilidade de entender os gatilhos dos nossos filhos e nas emoções. E sem dúvida, é assim que a gente começa na construção emocional dentro de casa, sempre fortalecida com os nossos filhos e que trará resultados positivos para a família inteira dentro de casa. Então, se você quer aprender a como identificar seus gatilhos, comenta aqui embaixo para mim que eu posso fazer um vídeo explicando tudinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!